dia, povo lindo do meu Brasil e do mundo. Bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, bom dia para você que, como eu costumo brincar e dizer, acordou meio borocochô, dizendo, ai que vida, oh azar, igual aquele desenho antigo, né? Oh meu Deus, não dá para mim. Dá sim, eu vim aqui dizer para você que dá, que Deus tem um tempo novo, que Deus tem livramentos para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, tem milagre chegando. Você crê? Em nome de Jesus eu profetizo que as bênçãos do Senhor estarão descendo sobre o teu lar, sobre a tua casa, sua empresa, seus negócios, seus sonhos, seus projetos, em nome de Jesus. Nada acabou, sempre há um novo recomeço, uma nova chance, ou seja, você acordou, é uma nova chance que Deus está te dando, um novo tempo, um novo dia, um novo sol brilhando. Você já pensou nisso? Você está respirando, você dormiu, acordou porque o Senhor te sustentou. De repente você nem prestou atenção nisso, né? Acorda, nem agradece, mas o Senhor, olha, Ele te deu uma chance de acordar com vida, saúde. Você pode agradecer? Então vamos juntos agradecer? Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela chance que nós temos de estar acordando, Senhor amado. Muito obrigado pela chance, Deus querido, de dormir e acordar com saúde, com vida, com fôlego de vida, Senhor. E em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa pessoa agora que ela não tinha lembrado de agradecer, mas nesse momento, Pai amado, ela junto comigo agradece. Muito obrigado. Seja conosco durante esse dia, seja conosco, Senhor, ao decorrer desse dia. Que projetos sejam, Senhor, e documentos assinados, carimbados, que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus. Todo vento que venha soprar contrário às nossas vidas, toda palavra que venha ser maldita contra nós, caia por terra em nome de Jesus. Tudo que vier contra as nossas vidas, nossas famílias, familiares, enfim, Senhor, nos proteja em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, né, gente? Então tá, né? E olha, eu sei que Deus, Ele já te deu uma chance, como eu já disse, que é um novo dia. Se você acordou hoje, você não acordou inerte, não acordou atrofiado, muitas pessoas dormiram e muitas pessoas não puderam acordar. E o Senhor te deu essa chance de acordar hoje e lembrar que você tem uma história. Ah, tem sim. Deus escreveu uma história para você e com Ele, você de repente já teve experiência com Deus ou experiências, você de repente já foi evangélico, hoje não é mais, você já seguiu o Senhor, né, os passos de Jesus, digo, em alguma comunidade e agora não segue mais, e Jesus está te chamando, Ele está te convidando. Pensa aí, você tem uma história com Deus. Vamos ouvir então a Ariane cantando História com Deus. Lindo esse louvor e eu já volto. Medita na letra. Não tem como contracenar com a realidade em mim. O meu semblante se rendeu, denunciando toda a dor. As lágrimas de um clamor nas mãos de Deus desabafou. Ele conversou comigo, me consolou. Atento estão os meus ouvidos, o meu olhar te contemplou. Eu tenho uma história contigo e uma vírgula hoje te dou. Retiro o ponto final que o mundo um dia colocou. Foi assim que Deus me restaurou. De uma lágrima nas mãos de Deus é um sinal que a fé ainda não morreu. Tenho uma história com Deus, um saldo de atitude e um grito de fé. É a prova que ainda estou de pé. Tenho
sentido. E uma vírgula hoje te dou. Retiro o ponto final que o mundo um dia colocou. Foi assim que Deus me restaurou. A gota de uma lágrima nas mãos de Deus é um sinal que a fé ainda não morreu. Tenho uma história com Deus, um salto de atitude e um grito de fé. É a prova que ainda estou de pé. Tenho uma história. Minha casa um dia foi no vale, mas eu decidi olhar pra Deus. Minha fé me transportou pro monte e o socorro logo apareceu. Foi quando eu entendi que a minha história foi escrita pela mão de Deus. O meu choro é parte do processo e é por isso que eu choro pra Deus. Tenho uma história com Deus, um salto de atitude e um grito de fé. É a prova que ainda estou de pé. Tenho uma história com Deus. Tenho uma história. Eu tenho uma história com Deus. Você também tem? Ui, quase que não saiu, né? Até engasguei aqui de tanta emoção. Eu tenho uma história com Deus. Nós temos histórias vividas, experiências. O apóstolo Paulo disse, né? Na Bíblia, ele escreveu: eu tenho uma marca em mim, não me importune, porque eu trago sobre mim as marcas de Cristo. Eu tenho uma marca. Tem muitos crentes, né? Muitas pessoas que seguem a Jesus, que falam assim: ó, eu trago a marca em mim. Mas isso é uma palavra muito forte. Quando você fala que você é marcado, marca da promessa, marca de Cristo. Eu trago sobre mim as marcas de Cristo. Ele estava dizendo: não me importune, porque ele falou: não, eu tenho experiência com Deus. Eu tenho uma história com Deus. É tremendo isso, quando você, no meio da tribulação, no meio da luta, no meio do vendaval, você olha, você fala: para onde eu vou, para que lado eu vou, mas você não se desespera, porque você sabe que você tem uma experiência, você tem uma história, você viveu uma história e vive uma história com Deus. Então, quem tem uma história com Deus sabe por onde já passou, sabe por onde já pisou. As experiências tremendas te levam a crer no milagre. Eu tenho uma amiga que ela está, um casal de amigos na África, e há 5 anos, se não me engano, mais ou menos 5, 6 anos, fazendo missões na África. E agora ela tem uma filha de 7 anos, a Heloísa. O nome do casal é Regiane e Vilzimar Cesário. E eles estão lá. E fazendo missões, em meio a isso, com uma menina já de 7 anos, ela engravidou de novo, de um menino. E ela toda feliz, ganhando presentes aqui do Brasil, porque são brasileiros, enfim. E a criança, então, é diagnosticada com uma doença, hidrocefalia, né? Hidrocefalia, ou seja, água no cérebro. E aquela criança iria nascer, talvez nem iria nascer, o médico disse que aquela criança ia durar alguns dias. E aquela mulher, então, como é que ela começa a passar, aquele casal, na UTI com aquela criança, morre, não morre, morre, não morre. A igreja em oração fizeram um grupo no Facebook que chegou a 15 mil, 17 mil pessoas no grupo, coisa tinha alguns dias. Chegou o número de pessoas no grupo, apoiando em oração pelo Felipe, que é o nome da criança. Enfim, hoje o Felipe foi operar já 4 vezes, recém-nascido, e está lá mamando, está com saúde, está lutando para poder sobreviver, mas vencendo. Já saiu até nos jornais da cidade onde ela morava, em Catanduva, que é a cidade que ela morava, né?
e antes de ir para a África. Enfim, eu quero dizer para você, sabe por que ela não se desesperou? Ela, o esposo, fez tudo o que fez, acreditou no milagre, e está acreditando ainda, porque ela tinha e tem uma história com Deus. Ela, o marido, tem uma história, os dois. Quando você tem uma história com Deus, quando você sabe com quem você crê, você não se desespera. Isso que a Bíblia diz, quem crê não se desespera. E eu quero ler aqui para você, meditar numa palavra de intimidade, de quem tem história com Deus, sabe? Eu vou te mostrar aqui, quando a pessoa tem uma história com Deus, Deus conta com ela, e ela também pode contar com Deus ou com Jesus, enfim. Aqui no Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 35, eu vou ler o menor versículo da Bíblia, vou dizer o versículo 11:35 do Evangelho de João. Diz assim: Jesus chorou. Só isso, é o menor versículo da Bíblia. Mas eu falo, e daí? Jesus chorou, e o que tem? Sabe por que Jesus chorou? Porque havia uma intimidade dele com Lázaro, com Marta e Maria. Todas as vezes que eu falo desse texto, eu brinco em dizer que eram os 3 solteirões e Jesus. Lázaro, Marta e Maria. Quando Jesus ia para Betânia, era uma aldeia, não era uma cidade, não era nada grande, era uma aldeiazinha. Mas ali naquela aldeia tinha 3 solteirões que amavam Jesus, e Jesus os amava de maneira assim extraordinária. Tinha uma intimidade que todas as vezes que Jesus ia para Betânia, o que Jesus fazia? Ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Aquela multidão cercava a casa, mas o Jesus sabia que ali ele tinha comida fresca, que Marta ia para a cozinha. Ele sabia que tinha Maria que ficava nos pés dele. Ai, fala mais, Jesus fala. E tinha Lázaro que, segundo a palavra de Deus, Lázaro era aquele, além de servir como garçom para Jesus, ele gostava de servir ao Senhor, ele ficava também ali grudado no Senhor. Ele tinha uma amizade, sabe? Não era a amizade de interesse, porque a maioria das pessoas que seguiam Jesus é como hoje. São como as pessoas hoje que às vezes só vão até Jesus porque querem uma cura, querem um milagre. Mas Marta, Maria e Lázaro eram aqueles 3 solteiros que queriam servir o Senhor, eles queriam a amizade de Jesus, que era o mais importante, ou seja, a intimidade. Eles queriam ter uma história com Deus, com Jesus. E quando você tem uma história, eu me emociono só de falar, há uma diferença tão grande. A gente nós acabamos de ouvir Ariane num louvor cantando um salto de atitude, um grito de fé. É a prova é a prova que eu ainda estou de pé. Prestou atenção? Um saldo de... Você sabe o que é saldo, né? Quando você tem alguma coisa na conta, né? Então, olha, um saldo de atitude. O que eu tenho diante de Deus? Um saldo de atitude. Já pensou sobre isso? Sabe o que é você ter diante de Deus? O que você fez? Ontem, se eu não me engano, ontem no programa eu falei sobre isso. Ter atitude, tomar atitude, que Deus honra atitudes. Então, quando você tem diante de Deus atitude, Senhor, eu errei, mas eu vou tomar atitude e vou mudar. Entendeu? Aí você fica com um saldo diante de Deus. E a segunda parte que eu citei aqui da canção, e um grito de fé. Junta a sua fé, porque o que justifica o homem, sabe? E mostra para Deus que ele quer mudar, a mudança, que ele quer viver a vida com Deus, é fé, é atitude, é mudança não só na aparência, para os outros ver, mas no caráter, de dentro para fora. Não é verdade, Diácono Davi? Diácono Davi está aqui conosco. Fala alguma coisa aí, querido. É verdade, é verdade. A atitude é uma coisa muito importante. A atitude é sempre o primeiro passo para tudo, né? E às vezes você fica pensando o que eu faço. Às vezes você sempre vem aquela luzinha na sua cabeça, você pensa, é de mim mesmo isso. Mas eu quero falar para você que não é evangélico, não é cristão, que Deus também fala com você. Talvez você teve no seu pensamento alguma ideia e você acha que isso vou fazer para mudar a minha vida. E é o Espírito Santo de Deus falando para você. É verdade. O Espírito Santo de Deus, ele quer habitar em você. Porque hoje Deus não quer solidariedade, Deus quer salvação. Aleluia. Deus quer conversão. Como eu estava lendo esses dias a respeito quando Simão ajudou a Jesus a levar a cruz. Ele ajudou Jesus a levar a cruz por alguns instantes. Mas nós temos que levar a cruz pro resto das nossas vidas. Nós temos que ter atitude pro resto das nossas vidas. E talvez você está faltando alguma atitude para você sair dessa situação que você está. Situação de desespero, situação de depressão, situação que você fala que não dá mais.
Porque as pessoas sempre pensam, porque vocês sempre falam isso no programa. Reparou? A gente sempre fala a respeito das pessoas que acham que a vida não tem mais solução, porque é a realidade hoje. Tô falando da crise. É o que mais nos procuram, né? As pessoas pedindo ajuda nessa área. E eu tô falando da crise, a crise é o de menos, mas antes da crise, muitas pessoas viviam nisso. Por quê? Porque o mundo já tá perdido, o mundo já tá em trevas total. Então, mas tem uma parte que ainda tem luz, tem uma parte que ainda que pode tirar você, te oferecer a solução. E a ideia que eu te dou hoje, te dá um conselho. O que eu te dou hoje é procurar Jesus. Essa é a ideia. Essa é a luz no fim do túnel. Alguma coisa para você sair dessa escuridão que você está. E qual seria a ideia? A ideia é Jesus. Mas como é que eu faço isso? No final quando acabarmos de falar aqui, nós vamos fazer uma oração por você. E você vai sentir algo diferente. E eu posso garantir isso para você. Como profeta de Deus, eu falo para você que você vai sentir algo diferente. Algo que você nunca sentiu. Uma paz que você nunca sentiu. Uma propriedade de vida que você nunca sentiu. Eu posso garantir isso para você, amém? Amém. E quando você busca Jesus, busca uma intimidade, você com Ele e Ele contigo, acontece isso. Acontece que o Senhor Jesus, Ele te leva então a ter uma base com Ele, que você tem a garantia, sabe? Como eu falei agora há pouco, deixa eu explicar melhor, sobre o saldo. Sabe quando você tem uma garantia? Não tem um dinheirinho lá na conta ainda tem, né? Não, aperto, a gente pode até passar. Agora, zerado não vai. Você tá entendendo? Um saldo de atitude. Ou seja, você é uma pessoa que toma a atitude de estar bem com Deus, sabe? Na presença de Deus, agradando o Senhor. Senhor, o que eu tenho que fazer? Como eu vou fazer para sair dessa situação? Eu tenho que agir, eu tenho que tomar atitude, eu tenho que ir lá. Não adianta ficar só chorando em cima do leite derramado, igual nós falamos ontem no programa. Não adianta, não adianta. Você tem que ir lá e agir, vamos lá e vamos fazer e pá. E aí o Senhor, o que acontece? Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque Lázaro contava com Jesus. Jesus começou a trazer ali, eu creio, posso dizer assim, naquele momento ele trouxe toda a realidade, todo o desespero que Lázaro passou, toda a dor que Lázaro passou. Ele tomou consciência, ele lembrou naquele momento e por amor àqueles 3 irmãos, ele começou a lembrar cada momento de agonia. Porque você imagina, a pessoa já está no último suspiro para morrer, ela amiga de Jesus, sabia que Jesus podia curá-la. Aí ela manda um recado, fala para as irmãs, né, que é no caso Lázaro, manda um recado, mandou um dos empregados, chama uma pessoa, manda um recado aí para Jesus, Jesus está aqui pertinho, coisa de minutos. Jesus vem, né, correndo aqui, ele é nosso amigo, ele vai vir, ele vai me socorrer. Aí Lázaro pede para mandar esse recado, as irmãs, não, então tudo bem. Daqui a pouco passam mais horas, Lázaro estava quase morrendo, mandaram o recado. Imagina a situação, gente, e as irmãs naquele desespero vendo Lázaro a morte. Morre, não morre? Não, a gente mandou, mas até agora ele não chegou. E segundo as escrituras diz a palavra de Deus, que Jesus, quando soube que Lázaro estava daquele jeito, ele foi para mais longe ainda. Em vez dele vir correndo na direção de Lázaro, ele foi contra a direção de Lázaro. Aí dá a entender que Jesus não estava nem aí, que Jesus não estava se importando. E o que eu mais recebo mensagem no WhatsApp, no desespero das pessoas, fala, acho que Jesus não me ama, acho que Jesus não está nem aí. Engano do teu, querido, querida. Olha, eu quero te dizer, quando você demorou, quando você ainda... Você que está sentindo isso, que parece que Jesus te abandonou, eu vou te dizer que o teu milagre vai ser maior. Sabe, quando eu falei da criança do Felipe lá na África, eu coloquei num comentário lá para o pastor Cesário e sua esposa Regiane, meus amigos, eu coloquei assim, é interessante, eu botei no comentário, quando ela falou que o Felipe estava em casa, já tinha passado por cirurgias, o bebezinho que já estava melhor. Eu falei, é interessante que Deus escolhe a dedo, aqueles Lázaros da vida que ele quer fazer milagre. Porque um milagre como esse não pode ser um fraquinho, que não suporta, Davi. É verdade? A pessoa não aguenta um vento, não suporta qualquer coisa, já está doendo aqui. Meu Deus, eu acho que Deus me ama. Oh, meu Deus, imagina se passasse uma história, sabe, tão doída, né? Não, pior que é verdade. Tá falando uma coisa engraçada, né? Que as pessoas sempre pensam que tudo acabou, né? E chora por algumas coisinhas, né? Foi como eu falei no programa retrasado, a questão do você olhar pra pessoa e ver que o problema dela é maior que o seu e tal. E eu vou trazer uma palavra de Deus pra você nesse momento. Nós estamos aqui
E Deus tem falado comigo que você pediu uma resposta para Deus. Amém. Sendo que foi que nem Lázaro. As pessoas correram para falar com Jesus e você estava quase morrendo e você morreu. Sendo que Deus manda você contar 4 dias. Glória a Deus. Olha o que eu tô falando para você. Você vai contar 4 dias. E a sua ressurreição virá. A sua ressurreição virá. Entenda bem. Conta 4 dias. Tô falando como profeta de Deus para você. Glória como servo de Deus para você. Glória a Deus. Deus falou isso comigo agora. Você que morreu. Você tá em cima de uma cama. A última coisa que você queria era ouvir um programa. E depois você queria a morte. Você morreu. Mas conta 4 dias que Deus vai te ressuscitar. Escuta o que eu tô falando. E você vai testemunhar isso. Você vai testemunhar isso. Porque Deus não quer a sua morte. Ele quer provar que Ele é verdadeiramente Deus na sua vida. Glória a Deus. Ele quer provar e quer fazer um milagre na sua vida. E você pediu um milagre para Deus. E o milagre, Deus só vai atuar quando ninguém pode fazer mais nada. Aí que Deus vai atuar. E eu lanço essa palavra sobre a tua vida. Conta 4 dias. Conta 4 dias. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, amém? Eu creio, nós profetizamos sobre a tua saúde, ou física ou espiritual, porque o Senhor revela, não é verdade? Justamente. Muitas das vezes pode ser espiritual. Alguém que está depressivo, alguém que está preso dentro de si, né? Está acamado espiritualmente, não consegue mais caminhar, não consegue mais executar o que executava antes, seu ministério, enfim. O Senhor está falando para você, conta 4 dias e eu vou ressuscitar os teus sonhos, a tua vida, a tua saúde, tudo que é teu. O Senhor vai trazer a realidade de novo. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor, Ele é Deus que ressuscita, Ele é Deus que faz, Ele é Deus que quando, a palavra de Deus aqui que eu acabei de ler sobre Lázaro, quando Jesus chora, Jesus não chorou desesperado, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Não é nada disso. Jesus chorou porque Ele amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus chora cada vez que te vê sofrer, Ele te ama. Não se atemorize, não se apavore. O Senhor está falando para você, para de se desesperar. Eu tenho planos para você. Amém? Vou orar por você. Em nome de Jesus. Ora, Diácono Davi. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Eu quero que você repita essas palavras. Glória a Deus. Senhor Deus, nesse momento, eu quero ter uma atitude contigo. Eu quero tomar uma atitude contigo. Eu quero entregar a minha vida para ti. Eu quero entregar a minha vida para ti. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos. Eu quero ver. E eu quero ver. Eu quero sentir a tua paz. Eu quero sentir a tua paz. Eu quero ter um encontro. E eu quero ter um encontro contigo. Amém? Amém. Viu? Junto contigo eu repeti, eu sei que você sentiu o toque do Senhor. Que Deus te abençoe. Nós te amamos, tá? Fica na paz do Senhor. Te amo muito. Fica firme no Senhor. Deus vai te dar a vitória. Levanta a tua mão e glorifica. Tchau. Até amanhã. Tchau. Parecem não se cumprir. Voltando pro mesmo lugar, dias e noites a buscar respostas que eu já sei. Porque pra mim é sempre tão difícil assim. A minha ansiedade me faz regredir e acabo abrindo mão até da minha fé. Preciso ser moldado pra te ouvir de novo. O meu interior suplica por socorro. Voltar à inocência, te sentir